E gravando. Bom, pessoal, então hoje é a nossa primeira aula de física. Nós iremos falar sobre grandezas físicas e vetores, ok? Ao estudarmos conteúdos relacionados com a física, muitas vezes deparamos com a palavra grandeza, definindo termos científicos, como velocidade, aceleração, força, tempo, etc. Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido e possibilita que tenhamos características baseadas em informações numéricas e ou geométricas. Bom, por exemplo, nós podemos mensurar a altura, ok? De diversas formas. A altura pode ser dada em pés, em polegadas, em metros, centímetros, ok? Peso pode ser em libras, pode ser em quilo, pode ser em grama, ok? E isso é mensurado. Isso nós temos informações numéricas. Então isso são grandezas físicas. Velocidade, por exemplo, quilômetros por hora, metros por segundo, é mensurável. A gente tem valores numéricos, conseguimos medir, ok? Já a saudade que você tem de um ente querido, você não tem como medir isso. É um sentimento, não tem números que se aplicam, que conseguem dar valor a esse sentimento. Então, não é uma grandeza física, ok? Então, grandeza física é tudo aquilo que nós conseguimos medir, ok? Então, as chamadas grandezas fundamentais são aquelas definidas exclusivamente por meio de um padrão físico estabelecido pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI. Então, podemos entender por unidade física o padrão escolhido para a medida de uma grandeza. A tabela abaixo traz as grandezas fundamentais definidas pelo Sistema Internacional de Unidades. São 7. A primeira grandeza que nós temos é o comprimento. A unidade de medidas é em metros e o símbolo é M, minúsculo, tá? A segunda grandeza que nós temos é a massa, que é em quilogramas, que o seu símbolo é kg. O terceiro que nós temos é o tempo. A unidade de medida é o segundo e o símbolo é o S minúsculo. A temperatura, a unidade de medida é Kelvin e o símbolo é o K maiúsculo, porque o nome Kelvin é de um cientista. Aqui, quando nós falamos em unidade de medida, se escreve com letra minúscula, porém o seu símbolo, como é uma homenagem a um grande cientista, ela é maiúsculo. A mesma coisa acontece com a grandeza de corrente elétrica, que nós temos a unidade de medida que é ampere e o símbolo é o A maiúsculo, também relacionado a um físico. A nossa sexta unidade, a nossa sexta grandeza é quantidade de substância. A unidade de medida é o mol e o símbolo é mol. E a última grandeza que nós temos é intensidade luminosa. A unidade de medida é candela e o símbolo é CD. Bom, porém, quais são as unidades de medida que nós mais iremos utilizar durante o nosso curso? Principalmente durante o curso de vocês: comprimento, massa, tempo e temperatura. E em alguns casos iremos trabalhar com correntes elétricas, ok? Já a quantidade de mols nós raramente iremos trabalhar, e intensidade luminosa também. Alguma dúvida por enquanto? O que é intensidade
Vamos lá. Que a gente não consegue falar na hora, a gente pesquisa. O que é intensidade luminosa? Mas eu creio que seja o brilho. Intensidade luminosa. É o brilho da lâmpada, pelo jeito. É a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa em uma determinada direção. Então isso é a intensidade luminosa. É a quantidade de luz emitida por uma fonte luminosa. Mas agora bateu a curiosidade. Como se mensura a intensidade luminosa? Oi? Você sabia também, não? Não, também não trabalhei com isso no meu curso lá de engenharia, também não trabalhei com intensidade luminosa. Né? Como mensura a intensidade, mas vamos só por curiosidade, luminosa. Olha, tem na atividade fotossintética. Então, vocês podem utilizar, talvez. O ângulo de fecho mede o quanto a lâmpada é focada em uma determinada direção em relação à abertura do ângulo de projeção de luz à medida que distanciamos o ponto luminoso. No mínimo curioso, mas não faço a mínima ideia. Aí caiu alguém? Caiu a Ana. Vamos lá. Mesmo assim também ainda não entendi. Teria que ver uma imagem. Deve ser algum fecho, deve ser em algum local muito escuro que faz essa captação dessa intensidade luminosa. Vou falar pra ti. Tem o conezinho aqui. Deve ser um estudo bem legal, mas eu não faço a mínima ideia como seja. Mas tá aí, intensidade luminosa, candela. É algo novo pra mim também. Eu falar que eu nunca tinha ouvido falar sobre intensidade luminosa. Já mol, eu trabalhei muito com mol em química. Acho que vocês tiveram química já? Então, mol, ampere, trabalhei muito com ampere em correntes elétricas, estudei durante o curso. Temperatura, poucas vezes trabalhei durante o meu curso, agora o restante, muitas vezes. É provavelmente o que eu só estudei. Beleza? Deixa eu ver se teve alguma coisa no chat. Não. Bom, as grandezas chamadas derivadas são aquelas definidas a partir das grandezas fundamentais. São os casos, por exemplo, da velocidade, que possui a sua unidade de medida derivada das unidades de comprimento e tempo, como é o caso de metros por segundo. Então, pelo Sistema Internacional de Unidades, a velocidade, nós aqui no Brasil trabalhamos com quilômetros por hora, né? Quando trabalhamos com velocidade, pelo menos nos carros e motos, veículos automotores, é em quilômetros por hora. Porém, no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade é em metros por segundo. Ok? E também temos a força, que possui como unidade o Newton, derivado das unidades de comprimento, tempo e massa. Então, 1 kg vezes metro dividido por segundo é a mesma coisa que 1 Newton. Okay? Então, força é em Newton, e 1 Newton equivale a 1 kg vezes metro dividido por segundo. Ok? Ou 1 kg metro por segundo. Então, segundo a forma de caracterização, as grandezas são classificadas como escalares e vetoriais. São os tipos de grandezas. Alguma dúvida? Alguma pergunta?
Deixa eu ver aqui o... Ok, pessoal, infelizmente eu não tenho o que fazer para os alunos. Hoje, por enquanto, o nosso conteúdo vai ser falar sobre as grandezas, sobre quais são as grandezas escalares e vetoriais. Em seguida, falar sobre as unidades de medida e resolver alguns exercícios em sala sobre transformação de unidade de medida. Então, transformar 1 quilômetro em metros, transformar 2 litros. Outra grandeza que nós temos é o litro. O litro, ele sai do volume, ok? E o volume sai de 3 unidades de comprimento, ok? Então, o volume é metros cúbicos. 1 metro cúbico é a mesma coisa que quantos litros? Alguém sabe? Aí, cadê o moço da agricultura, Fernando? 1 metro cúbico é quantos litros? Até abrir o chat. 1 vezes 1 vezes 1, metro cúbico. 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro dá 1 metro cúbico. E 1 metro cúbico são quantos litros? Esperando a resposta. Ih, já foi procurar, hein? Vamos, Fernando. 1 metro cúbico equivalem a quantos litros de água? É fácil. Errado, mas tudo bem. São 1000 litros. Então, em 1 metro cúbico de água, ou 1 metro cúbico de volume, são 1000 litros d'água. Então, a unidade, a grandeza litros, ela é derivada do volume que é gerado por 3 unidades de comprimento. Então, 3 unidades unidade é 1. 3 unidades é 1 vezes 1 vezes 1. Então, por isso, 1 metro cúbico, que equivale a 1000 litros d'água. Ok? Então, vamos dar sequência. O que é uma grandeza escalar? São aquelas definidas apenas... Então, quando você for trabalhar lá, quando você, por exemplo, o cara tem tanto por tanto e por tanto de fundura, né? A represa dele tem tanto por tanto de fundura. Você calcula o volume e você já consegue saber a quantidade de água que cabe na represa. É em tanque, rede, isso aí. Mas vamos dar sequência. Então, grandezas escalares são aquelas definidas apenas por um número seguido de uma unidade de medida. Então, essas grandezas, elas precisam apenas da informação do modo, que é o valor numérico, para serem completamente caracterizadas. São os casos, por exemplo, tempo, temperatura e massa. Então, para saber a massa, nós só precisamos saber o volume. Ou volume não, o valor numérico. Então você vai lá, sobe na balança, se pesa, você descobre a sua massa. Se deu lá 70, equivale a 70 quilos. Simples, então quer dizer que você tem 70 quilos. Se vai lá, sobe, vê que tem 120 quilos.
que você olha, já fala, eita, segunda-feira eu começo. Tempo. Passaram-se 6 horas e 15 minutos. É um tempo. Você sabe que passou aquele tempo. Beleza? É um tempo decorrido. Temperatura. Deu em Natal, deu temperatura. Em Natal, Rio Grande do Norte, deu temperatura de menos 15 graus. Então você sabe, falou, eita, é o fim do mundo. Menos 15 graus em Natal. Está nevando. Então você só precisa saber o número, o módulo. Então se é negativo, para casos de temperatura, é frio. Ok? Ah, tá 40 graus em Vilhena. Você só precisa saber, tá mais 40 graus em Vilhena, então está calor, a temperatura está quente. Que é a diferença para a grandeza vetorial. Que para a completa caracterização de uma grandeza vetorial, são necessárias 3 informações. O módulo também, que é o valor numérico, a direção e o sentido. Como exemplo de grandezas vetoriais, nós podemos citar a força, velocidade e a aceleração, etc. O vetor é o segmento de reta orientado que representa as grandezas vetoriais. Beleza. Esse aqui eu tinha esquecido de colocar sobre os vetores. Então, na grandeza vetorial, além de nós termos que saber o valor numérico, nós precisamos saber a direção e o sentido que ocorre essa grandeza. Então, velocidade. Você está acelerando. Então, o sentido da velocidade, da esquerda para a direita, né? O sentido não, a direção. E o sentido norte, sul, leste, oeste, ok? Mas iremos nos atentar apenas a 2. O sentido nós não iremos entrar por enquanto. Iremos entrar no sentido apenas quando entrarmos na terceira e na segunda lei de Newton. Tá? Por enquanto vamos nos atentar apenas ao sinalzinho de vetor, que é esse sinalzinho aqui, ó. Ok? Que é só dizendo a direção que está ocorrendo essa grandeza. Então, se eu estou acelerando da esquerda para a direita, né? Estou acelerando da esquerda para a direita. Eu estou indo, por exemplo, eu estou indo de Ariquemes até Vilhena, né? Estou sentindo de Ariquemes a Vilhena. Então estou vindo lá da esquerda aqui para a direita, né? Só que a minha aceleração, eu fiz o cálculo lá, minha aceleração deu menos 3 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado é a unidade de medida da aceleração, tá, pessoal? Então isso quer dizer o quê? Se deu negativo, significa que o sentido está incorreto. Ou o que quer dizer? Quando a aceleração for negativa para aquele sentido que você colocou, significa que significa que a sua aceleração está em movimento desacelerado, está freando, podemos dizer, está em um período de frenagem, ok? Então, velocidade, você está vindo de Ariquemes a Vilhena, sentido direita para a esquerda, e a sua velocidade deu 110 km por hora. Então você sabe o sentido, a direção, na verdade, de onde está ocorrendo sua velocidade, e a velocidade média, que é 110 km por hora. Então nós temos o valor numérico e a direção que está ocorrendo a sua grandeza. Ok? Isso ocorrerá com força, velocidade e aceleração, entre outras. Peso também. Quando nós estamos pisando na terra, qual que é a direção do nosso peso? Alguém sabe?
a nossa força-peso quando nós estamos de pé, parado, em qualquer lugar na Terra. Qual que é a nossa força? Ela vai para onde? Qual que é a direção dessa força? A direção da força. A força está sendo ocorrendo de qual direção? De baixo para cima ou de cima para baixo? De baixo para cima ou de cima para baixo? De cima para baixo? Sim, nós estamos fazendo força sobre a Terra. Então vem a nossa força sobre a Terra. E por que a Terra não afunda? Porque a Terra também tem uma força, tá? Que ela ocorre de baixo para cima, fazendo com que não tenha o deslocamento de terra. Quando a sua força-peso é maior que a força da Terra, ocorre desmoronamento ou afundamento, que é, por exemplo, o que aconteceu no prédio aqui em Vilhena, na Moreno, que ocorreu um problema aí. Além disso, também teve um problema de execução de fundação, mas também tivemos esse deslocamento na terra, ok? A força do prédio sobre a terra foi maior que a força da terra contra o prédio, ok? Então teve esse afundamento, mas também entra em outros parâmetros que não tem por que a gente entrar no assunto. Beleza? Então, grandeza vetorial é aquela onde nós temos a direção. Além do valor numérico, nós temos a direção e também o sentido. Porém, por enquanto, vamos nos atentar apenas à direção ou sentido. Direção da esquerda para a direita ou sentido da esquerda para a direita. Direção norte, sentido norte. Eu acho que é direção mesmo, pessoal. Então, nos atentarmos apenas à direção onde está ocorrendo a nossa força, a nossa grandeza e o valor numérico. Então, o que indicaria aqui essa aceleração menos 3 metros por segundo ao quadrado? A direção está incorreta. Aqui a gente poderia também reescrever como, aqui nesse caso aqui específico, tá? A gente poderia reescrever como a aceleração com o sentido da direita para a esquerda. Aí sim a gente muda o sinal de menos 3 para mais 3 metros por segundo ao quadrado, ok? A sua distância percorrida, a distância nós chamamos de ΔS, tá? Ela é o sentido dela seria assim na fórmula, tá? Então a sua aceleração está indo contra a sua distância que você deve percorrer. Então por isso que está tendo essa desaceleração, beleza? Mas iremos trabalhar mais com isso quando entrarmos em movimento retilíneo uniformemente variado, segunda lei de Newton, terceira. Bom, vetores. Vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, que é o tamanho, direção e sentido. Então é sentido mesmo, não, é a direção. Então os vetores são usados para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, aquelas que só podem ser completamente definidas se conhecermos o seu valor numérico, a direção em que atuam, que é horizontal e vertical, bem como seu sentido, para cima ou para baixo. Então, posição, velocidade, aceleração, força e quantidade de movimento são bons exemplos de grandezas vetoriais. Por exemplo, se quisermos saber a posição de algum local, é necessário que se aponte para uma direção. Nesse caso,
o sentido do movimento é dado pela ponta do dedo. Então, como estava falando, tendo ponto de vista, né, de Ariquemes a Vilhena, o deslocamento ele seria da esquerda para a direita, né? Já de Vilhena a Ariquemes, né, de Vilhena a Ariquemes, já seria da direita para a esquerda o movimento, beleza? O deslocamento. Então, essas seriam as nossas grandezas vetoriais vistas de um deslocamento, ok? Bom, alguma dúvida ficou? Por enquanto. Então, bora. Então, unidades de transformação de medidas, beleza? Então, nós temos que quilômetro, né? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 hectômetro equivale a 100 metros. 1 decâmetro equivale a 10 metros. 1 metro, né? 1 decímetro equivale a 0,1 metros. 1 centímetro equivale a 0,01 metros. E 1 milímetro são 0,001 metros. Ok? As que mais são utilizadas: quilômetro, metro, centímetro e milímetro. São as unidades de comprimento que mais são utilizadas. Ok? Unidades de massa. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. 1 hectograma equivale a 100 gramas. 1 decagrama equivale a 10 gramas. 1 grama. 1 decigrama são 0,1 gramas. 1 centigrama equivale a 0,01 gramas. E 1 miligrama equivale a 0,001 gramas. As unidades de massa mais utilizadas são quilogramas, grama e miligrama. Ok? Unidades de capacidade. 1 quilolitro equivale a 1000 litros. Então, em 1 metro cúbico, nós temos 1 quilolitro. 1 hectolitro equivale a 100 litros. 1 decalitro equivale a 10 litros. 1 litro. 1 decilitro equivale a 0,1 litros. 1 centilitro equivale a 0,01 litros. E 1 mililitro equivale a 0,001 litros. As unidades de medidas de litro, de volume mais utilizados são litro e mililitros. Tempo. O tempo é medido através de diferentes unidades em várias escalas e com diversos propósitos. Um mês, nós não temos símbolo para o mês. Ele equivale de 28 a 31 dias. Geralmente, quando você não sabe o mês, trabalha-se com 30 dias, ok? Um dia, símbolo D, equivale a 24 horas. Uma hora equivale a 60 minutos. Um minuto equivale a 60 segundos. Um segundo equivale a 1 segundo. E 1 microsegundo equivale a 0,001 segundos. Tem milésimo de segundo também, ok?
mas essas são as unidades mais decorrentes, ok? Quanto ao tempo e a unidade de temperatura, né? As principais unidades de temperaturas em graus são Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Rankine, Reaumur e Romer, Newton e Delisle. Porém, só as três primeiras são as mais utilizadas, e para fazer comparativos entre elas, os pontos de fusão e ebulição da água são a base do cálculo. A transformação de temperatura ela é um pouco diferente, ok? Nós iremos aprender. Mas sabemos que 0 graus Celsius equivalem a 32 graus Fahrenheit, que equivalem a 273,15 kelvins. Ok? Vamos fazer algumas transformações. Está todo mundo aí com calculadora? Calculadora, caderno. Vamos fazer a primeira transformação. Vamos lá, tentei fazer essa transformação aí. 871,32 quilômetros para metros. Assim conseguir me enviar a resposta aí, pode ser no chat, eu estou entrando agora. Nossa. É isso aí. É isso aí. 871,32 quilômetros. É só você fazer a transformação. 1 quilômetro, nós temos quantos metros? 1000 metros. Então, nós podemos somente multiplicar o valor que nós temos em quilômetros para metros, vezes 1000, que nós transformaremos em metros. Então, 871,32 vezes 1000, isso aqui é igual a 871.320 metros. Ok? Todo mundo chegou nesse resultado? Lohane? Sim. Amanda? Beleza. Setenta e 72,01 quilômetros para centímetros.
Isso aí. Alguém achou o resultado diferente do Fernando? Ou não está conseguindo encontrar esse valor? Pode falar, pessoal. Não pode falar. Bom, então vamos, sem utilizar calculadora, vamos fazer a mão aqui como seria. Utilizando a calculadora, mas utilizando a lógica. Então nós precisamos transformar de quilômetros para centímetros, né? Bom, o que nós sabemos direto? Que 1 quilômetro equivale a quantos metros? 1000. Então, transformamos primeiro de quilômetros para 1000. Então, multiplico por 1000, que vai dar quantos? 1, 2, 3, 72, 010. É isso? 1, 2, 3. É isso. Metros. Né? Então, 72.010 metros. Bom, para eu transformar de metros para centímetros, o que a gente sabe? 1 metro equivale a quantos centímetros? 1000? 100. Então, equivale a 100 centímetros. Então, multiplico por 100. 72.010 vezes 100 dá, mais 2 zero aqui, dá 7.201.000 centímetros. Beleza? Fazer uma anotação aqui. Conseguiram agora? Entenderam? Tranquilo. Agora vamos fazer a conversão ao contrário. 37,2 metros para quilômetros. Isso aí.
Alguém mais conseguiu? Marcel, Lohane, Amanda. Vou tentar. Tranquilo. Conseguiu? Então, tranquilo. Então, quando a gente vai fazer essa reversa, nós precisamos... Quando, por exemplo, nós sabemos ao contrário que 1 quilômetro equivale a 1000 metros, porém nós não sabemos 1 metro equivale a quantos quilômetros. Nós não sabemos assim, de cara. 1 metro é quantos quilômetros? De cara você já não sabe responder em 1 segundo. Mas eu sei que 1 quilômetro é 1000 metros. Isso a gente já sabe. Então o que a gente faz? A gente faz a divisão. Então a gente sabe que 1 quilômetro são 1000 metros. Então eu pego o resultado que eu tenho em metros, que é 37,2, e eu divido por 1000, que eu sei que 1 quilômetro são 1000 metros. Divido por 1000 e eu vou ter o meu resultado em metros. 37,2 dividido por 1000, 0,0372. Então vamos lá. 2.535 centímetros para quilômetros. Quantos que dá? Oi? Não. É isso aí. Vamos lá, tentar fazer aqui. Vai ficar assim, ó. O que a gente sabe, primeiramente? A gente sabe que de centímetros a gente sabe ir para metros. A gente sabe que 1 metro são 100 centímetros. Então, primeiro, vamos fazer a conversão de centímetros para metros. Então, 25, 35. Como nós estamos fazendo a conversão ao contrário, que nós sabemos que 1 metro são 100 centímetros, eu vou dividir. Então, 1 metro são 100 centímetros, então eu divido por 100. Tá? Que o meu resultado vai dar em metros. 2.535 dividido por 100 dá 25,35 metros. Ok? Agora eu vou transformar de metros para quilômetros. Então, 25,35. O que eu sei que 1 quilômetro são 1000 metros. Então, como eu estou fazendo a conversão ao contrário, eu divido por 1000, que é igual, o meu resultado vai sair em quilômetros.
25,35 dividido por 1000 dá 0,02535 quilômetros. Ok? Entendeu? Acho que eu não entendi. Então vamos complicar um pouco. Nada que a gente não aprendeu que a gente possa complicar um pouco. Bom, vocês já andaram de avião? Já deram uma volta de balão algum dia na vida? Olha aqui. Quando você está lá no alto, o que o comandante fala que a distância que você está do chão? Nós estamos agora a tantos tal do chão. Pés. Isso aí. Nós estamos agora... Mas é pés. Nós estamos a 10.000 pés de altitude. Mas e aí? Quanto que equivale um pé? Um pé, ele equivale a 30,48. Pronto. Aí, deixa eu baixar aqui o meu celular. Ela é americana? Sim. Porém, ela é utilizada... Nós temos muitas coisas que nós seguimos aqui no Brasil que veio importado dos Estados Unidos. Por exemplo, as nossas leis de trânsito e as nossas diretrizes de trânsito para construção, por exemplo, construção, sinalização de trânsito, é tudo importado dos Estados Unidos, ok? Só que tivemos a mudança de milhas para quilômetros. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles não trabalham com quilômetros, são milhas por hora a velocidade. Porém, os pés é utilizado na aviação para falar sobre altitude. E um pé equivale a 30,48 centímetros. Bom, se o avião está a 10.000 pés de altitude, isso equivale a... Vamos transformar isso para metros e depois para quilômetros. Vamos lá, façam a transformação. Transformar pés em centímetros. Primeiro você transforma de pés para centímetros e depois de pé para metro. Ou de centímetro para metro.
qual é o quê? Ó, uma dica, pessoal. Primeiro vocês vão transformar de pés para centímetros, tá? É só transformar. Por exemplo, quando você está no avião lá, ele fala, nós estamos a 10.000 pés de altitude. Isso quer dizer, quanto que você está em metros de distância do chão? Como é que eu faço essa transformação para metros? Primeiro eu transformo de pés para centímetros, sabendo que um pé equivale a 30,48 centímetros. Primeiro você transforma para centímetros, para depois você transformar em metros. Ok? Aí depois você transformou em metros, você tem a resposta em metros. Aí você transforma para quilômetros. Vamos lá. E eu tô escrevendo em português, tá, pessoal? Pra gente não confundir, mas na verdade a unidade de medida de pé é FT, tá? Que é feet. Mas estamos em português. E aí, quantos metros tem de distância quando nós estamos? Vamos lá. Sem buscar ajuda na internet, hein, pessoal? Sem buscar ajuda em conversor. Só utilizando os neurônios. Por isso que eu tô ensinando daquele jeitinho pra vocês. Ó. Faz um de cada vez. Aí vocês conseguem. Primeiro transforma de pé para centímetro. Transforma essa altitude em centímetros. Depois vai lá e transforma ela em metros. E depois vai lá e transforma ela em quilômetros. Isso. Oi? Ó, um pé são 30,48 centímetros. Vamos lá. Alguém conseguiu? Marcel, Fernando, Lohane, que sumiu. Fernando também não conseguiu. Achou um resultado, mas não é esse não. Mas vamos lá. Falar pra vocês que não é difícil não. É só fazer passo a passo. Por isso que aquele esquema que vocês estavam fazendo já no começo, jogando direto, aquilo é legal. Aquilo é legal. Né? Quando você só está trabalhando com uma unidade em específico, uma unidade bem conhecida. Então dá para fazer essa mudança assim rapidamente, transformar de quilômetros para metros, de metros para quilômetros, de metros para centímetros, centímetros para metros. Isso aqui é muito rápido, é jogo rápido, às vezes você nem calculadora precisa. Porém, quando você vai trabalhar, por exemplo, com velocidade, onde você tem uma unidade de tempo e uma unidade de
velocidade, de comprimento, já começa a complicar na hora de fazer a transformação. Óbvio, de km por hora para metros por segundo, de metros por segundo para km por hora, são as duas unidades mais usuais, é muito simples, existe uma regra. Alguém lembra essa regra? Por qual valor multiplica e qual valor divide? Existe uma regra. Para transformar de km por hora para metros por segundo, você divide por tanto valor. Para transformar de metros por segundo para km por hora, você multiplica por tal valor. Existe uma regrinha. Esse é fácil, mas quando nós temos, por exemplo, km por minuto ou metros por minuto, né? Eu quero saber, você tá lá na esteira, aí a esteira tá com o negócio de velocidade quebrada, você é um atleta, só que você tá aqui com um reloginho, e a cada minuto você olha lá a distância que você percorreu. Aí a sua distância é em metros por minuto. Mas eu quero saber a quantos km por hora eu tô. Então, você fazer essa transformação é um pouquinho chata. Mas dá para fazer quando você faz com calma. Ok? Então vamos fazer esse exercício aqui com calma. 10.000 pés. O que eu sei sobre pés? Que um pé é 30,48 centímetros. Se eu tenho 10.000 pés, quantos centímetros eu vou ter? É só multiplicar 10.000 por 30,48. 10.000 vezes 30,48 porque a gente está sabendo que um pé são 30,48 centímetros. É a mesma coisa de quilômetros em metro. A gente sabe que 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, quando eu quero transformar, eu vou multiplicar. No outro, quando eu fazer ao contrário, eu vou dividir. Isso aqui dá quantos? Olha aí. Dá quantos? Aqui corto um aqui, fica 33.048 e jogo mais 2 zeros. 304.800. Centímetros. Beleza. Bom, mas eu preciso transformar de centímetros para metros, né? Então vamos copiar aqui novamente. 304.800 centímetros eu preciso transformar para metros. O que eu sei? Que 1 metro são 100 centímetros. Então, o que eu sei é 1 metro, né? O que eu sei é o que eu quero transformar. Então, eu divido. Então, dividido por 100. O meu resultado vai ser em metros. 304. 3.048 metros. Transformar de metros para quilômetros. 3.048. O que eu sei? Que 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, como eu sei o quilômetro e não o metro, como eu sei que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, então eu vou dividir. Então, dividido por 1.000. Meu resultado vai ser em quilômetros, que vai dar 3,048 quilômetros. Então, quando você está num avião a 10.000 pés de altitude, você está a aproximadamente 3,05 quilômetros do chão, ou a 3.048 metros do chão. Vamos lá? Bom, outra perguntinha. Se eu tô a 3.048 metros de altitude, quando eu estou a 10.000 pés, sabendo que o professor de vocês tem 1,70 m, né? Então, quando você está a 10.000 pés de altitude, é quantos
Quantos professor seu dá? Essa é simples. Mas conseguiram entender, pessoal? Vou atrapalhar um pouco o raciocínio de vocês aí. Por exemplo, não, Fernando. Por exemplo, eu tenho 1,70. Eu tenho 1,70. 1,7 metros. Né? Quando a 10 mil pés de altitude, dá quantos de mim? Não, é dividir. Que aí a gente divide metros com metros, a gente divide. Para saber a quantidade de pessoas. Está dividindo 10 mil? Não, tu divide... É isso aí. Você divide o 3.048. É isso aí mesmo. Aham. Então são aproximadamente 1.793 de mim. Então, se você tem essa curiosidade, fala, quantos de mim? Um prédio desse aí, será que dá quantos de mim? É só você pegar. Quantos de altura tem esse prédio? Tal. Qual que é a sua altura? Tal. Divide um pelo outro, você descobre. São tantos de mim. Pô, esse prédio aí é grande, esse prédio é pequeno. Beleza? Mas isso é só por curiosidade. Eu mesmo tenho essas curiosidades meio besta, mas fazer o quê? É pessoal. Beleza? Conseguiram então entender mais ou menos como é que transforma de pé para metros e quilômetros, ok? Ficou alguma dúvida ainda? Sim, vou passar mais atividade. Agora a gente... vocês procuram algumas coisas, transformações, mas procuram transformações simples, gente. Na internet eu tava vendo umas para passar para vocês, né? Porque eu ia pegar o livro didático na faculdade, mas a faculdade voltou com a biblioteca bem agora, quando tem esse decreto. Vocês já viram o decreto já, né? Decreto não, gente. A nota da faculdade, que eu acho que não sei se eu avisei vocês, se mandaram no grupo, vocês chegaram a ver, que para ir para a faculdade você tem que ir com, quando você for, você tem que ir com um exame atualizado do Covid, né? Já falei para vocês já, né? Eu fiz sempre alguma coisa de... Não, para os professores também, tá lá o corpo docente. Vocês são não, vocês são o corpo docente, nós somos discentes. Ou ao contrário, não me recordo agora. E serve para os dois. Então, para entrar na faculdade, né? Preciso fazer uma coisa lá dentro da faculdade. Você precisa apresentar o seu exame de Covid atualizado com resultado negativo. E você em nenhum momento pode tirar a sua máscara dentro da faculdade, ok? Em nenhum momento. Então, mesma coisa serviu para mim. E eu ia pegar o livro, né, para fazer as aulas, e não tenho condição de ir na faculdade somente com um exame. E quem já fez aquele exame lá sabe quanto é chato. Eu já fiz 3 vezes, eu não quero fazer mais não.
Nossa senhora, eu tenho agonia com o nariz, aquilo lá pra mim é a pior coisa do mundo. Oi? Tem o resultado sai na hora, que é caro, e tem o outro de 5 dias. É. Sim, no particular eu fiz porque eu necessitava, porque eu tava com sintomas bem ruins mesmo, né, de Covid. E fiz pra saber, né, pra já começar o tratamento, porque eu já tava bem ruim. Só que graças a Deus não era. Aí eu fiz, só que não era. Vamos lá. Vamos trabalhar agora transformações de quilos, ok? Bom, vou anotar aqui o que a gente sabe. 1 quilo são quantas gramas, pessoal? Mil gramas. Né? E 1 grama são quantos miligramas? Uma grama são quantos miligramas? Eu preciso de quantos miligramas para atingir 1 grama? Parei com você. No slide você vai ter ao contrário. Você vai ter sabendo que 1 miligrama é equivalente a tantos gramas. 1 grama, o próprio outro nome já fala. Ó. São quantos miligramas? 1000. Ele respondeu do outro, mas às vezes já serve para os dois também. São igual, 1 grama é 1000 miligramas. Então isso quer dizer que 1 miligrama é igual a 0,001 gramas. Deixa eu só ver aqui se eu não estou escrevendo besteira. 0,001. Bom, vamos lá. 17 quilos para gramas. Fácil, né? Eu vi aqui 7.000, só faltou 1 na frente, só quer 17 quilos, mas é isso aí mesmo. Multiplique o valor da massa por 1000, é isso aí. São 17.000 gramas.
Isso aí. Fica 0,1203. Aham. Somente, Marcel, essa daqui, ó, a 2 é 0,0133 quilos. Ou às vezes na hora que chegou. E aqui é 0,12 mesmo, 0,3 gramas. E agora vocês são agrônomos, né? Já trabalhei com vocês com arroba. Vocês são zootecnistas, eu falei errado. Ainda bem que me corrigiu. Mas também já trabalhei com vocês o valor da arroba. E aí, quantos que dá? 3,5 arrobas dá quantos quilos? Qual que é o peso da arroba em quilos? Sem pesquisar, quem sabe? Fala agora. E aí, ó, já matou já. Vocês demorou. Marcel matou, é 15 quilos por arroba. Uma arroba tem 15 quilos. Então, 3,5 arrobas equivalem a 52,5 quilogramas. E aí? Quem sabe quantos que dá 2 toneladas para gramas? Isso aí, quem trabalha com peixe deveria saber quantos que equivale uma tonelada aí, né? Trabalhar com peixe aí, trabalhar com ração de peixe aí. Trabalha com toneladas de ração. É isso aí, 1000 quilos. Uma tonelada é igual a 1000 quilos. Mas e aí, 2 toneladas dá quantos gramas? Vocês sabiam, pessoal, que uma tonelada é 1000 quilos? Ou alguém não sabia? Amanda, Lohane, Marcel. Oi? E da arroba, você sabia que era 15 quilos? Ah, é? Esse povo sabe, enfim. Falando com peso, vocês estão sabendo. É bom assim. Lohane. Vixe, eu já tô quase pro abate. Ah, é engraçado, mas é verdade.
Tô quase com as 8 arroba já. 2 milhões de grama. E aí essa vai... apelando? Libras? É, peso. Se você for para os Estados Unidos algum dia, ou se você for fazer alguma pesquisa internacional, saiba que lá a unidade de peso é libras. A unidade principal deles é libra. Libras é quanto mesmo? Vamos fazer a pesquisa aqui. Eu de cabeça não tô lembrando agora não. Tô lembrando de outras coisas. Libras para tonelada, arroba. Eu quero complicar. Ah, libras para quilo logo, vai. Uma libra vai lá, uma libra equivale a 0,453592 quilos. Acho que é melhor para grama, né? Vai, grama direto logo. Uma libra equivale a 453,592 gramas. 453,592. 453,592. 453,592. Oi? Ah, só multiplica por 15, cada arroba é 15 quilos. Só da tonelada que tem que fazer a mudança e nem a da libra. Eu pensei que a libra ia dar, porque eu pesquisei em quilos, mas agora em gramas eu vi que é mais fácil. Também tem onça também. De toneladas para gramas, primeiro você transforma de tonelada para quilo, depois de quilo para gramas. Já de libra para grama você já faz a diferença direto. E aí, gente? Lohane, Marcel, Amanda, Fernando. Alguma dúvida ainda nas transformações? Alguma dificuldade? Estão aonde já? Chegou na libra. Lohane. Equivale a 453,592 gramas. Aham. Vai, Lohane. Lohane caiu?
Deixa eu ver aqui. O Rony caiu. 680,388 gramas. É isso. Bom, posso apagar tudo aí? Lembrando, tá, pessoal? Na prova, se tiver libras, onças, jardas, né, que é outra unidade de comprimento, é jardas. Vocês sabem, por curiosidade, o que é jarda? Como que é a medida? Jarda é muito interessante. Jarda ela vem lá da antiguidade dos reis. Então, a medida era da ponta do nariz do rei até a ponta do dedão dele. Da ponta do nariz até a ponta do dedão, do dedo indicador era considerado a medida que era da antiguidade, né? Era a jarda. Só que tinha esse problema. Toda vez que um rei morria, se atualizava a jarda, porque cada rei tinha seu ego. E aí passava a ser a nova jarda, seria da ponta do nariz dele até a ponta do dedo. Até que um certo dia, cansados dessa toda hora troca da unidade de comprimento, foi adotado um valor da jarda específico. Ok? E a jarda é muito utilizada aonde? Na Inglaterra, nos Estados Unidos. Quem assiste futebol americano ou já assistiu alguma vez sabe que a jarda é utilizado. Milhas, quem assiste filme americano ou já foi alguma vez para os Estados Unidos, a unidade de comprimento nos Estados Unidos é milha. Ok? Temos as milhas náuticas também, que é diferente. Então temos várias unidades de medida, unidades de peso, unidades de líquido, né, que seria de volume. Existem várias, se vocês pesquisarem, existem várias. Beleza? Mas se vier algo assim, numa questão de prova, pode ter certeza que eu vou estar especificando. Quando for algo assim muito aquém, por exemplo, toneladas, arroba, miligrama, grama e quilos, isso numa prova eu não dou o que vale, né? Uma tonelada são tantos quilos. Uma arroba equivale a tantos quilos. Não. Isso são coisas que a gente deve saber, principalmente na área de vocês, a arroba. A arroba já não é algo tão comum, mas para a área de vocês de estudo, a arroba deve ser comum. Beleza? Porém, se vier uma libra, uma onça, se vier, tem outras aí, eu não estou recordando, mas tem jardas, milhas, que são diferentes, eu vou estar anexando os valores na prova, beleza? Bom, vamos agora para a mais difícil que tem, que seria transformar velocidades, ok? Bom, e também que agora nós vamos ter unidade de tempo. Vamos trabalhar com o tempo primeiro. 2,5 dias para minutos.
Vamos lá. Não. Primeiro transforme de dias para horas e depois de horas para minuto. Um dia tem quantas horas? Então, depois você faz a transformação de dias para horas, depois faz a transformação de horas para minutos. Não. Não. Vamos lá. Vou fazer com vocês. Essa primeira. Aí vocês pegam a ideia e fazem as outras. Bom, 2,5 dias, né? Nós vamos ter que transformar ela para horas, que é o que a gente conhece, né? Um dia tem quantas horas? 24. Então, vezes 24, né? Dá quantos? 60 horas. Então, em 2 dias e meio nós temos 60 horas, né? Só que eu preciso transformar isso aqui para minutos. O que eu sei? Uma hora tem quantos minutos? Então eu multiplico por 60, que vai dar 3.600 minutos. Então a resposta aqui seria 3.600 minutos. Ah, professor, eu quero saber quantos segundos dá. 3.600 minutos. O que eu sei, um minuto tem quantos segundos? 60. Então, em 2,5 dias nós temos 216.000 segundos. Bom, mas agora eu tenho 33,7 horas. Isso me dá quantos dias? Acho que agora vocês conseguem fazendo aí. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou só fechar a câmera aqui, pegar ali a chamada pra gente fazer. Hoje é dia 12. Isso. Amanda,
Fernando, Marcel, eu vi que teve a Lohane saiu, né? E a Ana Júlia entrou novamente. Dá pra dar uma presença. Oi? Sim, dá um número bem quebrado. Pode pegar só 1,404, né? E a Lohane não está agora, mas participou de um bom período tal. Ah, sim. É, pessoal, tem que dar um jeito aí nessas internet. Que infelizmente provavelmente vai continuar aí mais 6 meses aí, no mínimo. E olha lá se não vai mais esse ano inteiro de aula remota, né? Porque eu creio que a faculdade não vai colocar vocês em risco, muito menos os profissionais dela em risco, né? Cara, do jeito que tá indo a vacinação aqui em Rondônia, se não der uma, não só em Rondônia, né, mas no Brasil, se não acelerar, não vai. E pode ter certeza, no começo já tá desse jeito, imagina quando já tiver bastante gente vacinada, vai começar a faltar insumo, né, que é algodão, vai começar a faltar seringa, agulha. Rondônia está de respaldada, segundo o governador, ele comprou aí bastante seringa e agulha antecipado, mas nós não sabemos.